Minha noiva planejou uma festa surpresa pra mim. Eu estava me sentindo o homem mais sortudo do mundo. Mas quando cheguei na festa, ela pegou o microfone e revelou que estava me traindo há 1 ano com outro cara. E ainda ficou noiva dele. Ali mesmo, na minha frente. Eu sou um cara de 30 anos, e este último fim de semana era pra ser um dos melhores dias da minha vida. Minha namorada, agora ex-noiva, Sarah, de 29 anos, tinha planejado uma festa de aniversário surpresa para mim. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Sarah e eu estávamos juntos há 5 anos, noivos há 1, e estávamos planejando nosso casamento para o próximo verão. Ela vinha dando a entender sobre a grande surpresa por semanas. Então, presumi que ela estava caprichando para o meu 3 do aniversário. Ela sabia que eu não sou muito de festas, mas achei o gesto fofo. Ela até me pediu para vestir algo elegante e ir a um restaurante chique onde ela alugou o salão de festas. Quando entrei, todo mundo estava lá. Amigos, família, até meus colegas de trabalho. Havia faixas, balões e um bolo enorme com Feliz Aniversário escrito. Fiquei genuinamente emocionado. Eu não podia acreditar que Sarah tinha pensado em tudo aquilo só pra mim. Mas então Sarah pegou o microfone e foi aí que tudo começou a parecer estranho. Ela parecia nervosa, não o tipo de nervosismo de quem está animada, mas como se fosse confessar algo. No começo, pensei que ela tinha planejado um grande discurso sobre o quanto me amava. Talvez até uma piada fofa sobre como ela teve sorte de me fisgar antes de eu chegar ao auge. Acontece que eu nem era o personagem principal do discurso dela. Sarah ficou na frente da sala, segurando o microfone com um sorriso trêmulo. Primeiro, só quero agradecer a todos por virem para celebrar este cara incrível. Ela começou, gesticulando em minha direção. A sala explodiu em aplausos, e eu senti meu rosto esquentar, tanto de vergonha quanto de orgulho. Ela continuou. Mark tem sido a minha rocha por 5 anos. Ele é gentil, leal, trabalhador. Honestamente, eu não sei onde estaria sem ele. A voz dela falhou um pouco, e notei algumas pessoas enxugando os olhos. Eu estava pronto para ir até ela e dar um abraço quando ela de repente disse: "Mas esta noite não é só sobre o Mark?" A sala ficou em silêncio. Meu estômago se contorceu, mas eu ignorei, pensando que era nervosismo dela. Talvez ela tivesse planejado alguma surpresa elaborada, tipo anunciar a data do nosso casamento ou algo assim. Sarah sorriu e gesticulou para o fundo da sala. Esta noite também é sobre alguém que realmente mudou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei. Alguém que me ensinou o que o amor realmente é. Um cara, se levantou de uma das mesas e começou a caminhar em direção a ela. O nome dele era Jake. Eu o tinha visto algumas vezes porque Sarah o apresentou como um amigo de trabalho. Eu congelei, as peças começando a se encaixar na minha cabeça. Jake ficou ao lado dela, parecendo muito à vontade, e Sarah se virou, de volta para a sala. Jake e eu nos conhecemos há cerca de 1 ano, e o que começou como amizade se transformou em algo muito mais. O sangue sumiu do meu rosto. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Olhei em volta, esperando que alguém entrasse e dissesse que era algum tipo de brincadeira, mas ninguém se moveu. As pessoas estavam olhando, sussurrando, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Sarah continuou, a voz dela tremendo. "Mark, você é uma pessoa incrível, mas no último ano eu percebi que somos melhores como amigos. Jake e eu, nós nos apaixonamos e eu não podia mais fingir que estava tudo bem. Eu não queria te machucar, mas também não podia manter isso em segredo por mais tempo." O ar parecia ter sido sugado da sala. Minha própria noiva, na minha festa de aniversário surpresa, estava confessando na frente de todos que ela estava me traindo há 1 ano, e então, como se isso não fosse o suficiente, Jake tirou uma pequena caixinha do bolso. Meu coração parou. Sarah ofegou como se não esperasse por aquilo, mas a expressão em seu rosto me dizia que ela também não estava exatamente surpresa. Jake se ajoelhou. "Sarah, eu te amo mais do que tudo. Você quer se casar comigo?" A multidão segurou a respiração coletivamente. Meu queixo caiu. Minha noiva... Não, minha ex-noiva estava sendo pedida em casamento bem na minha frente, na minha festa. Eu encarei Sarah, esperando que ela dissesse algo, que parasse essa loucura. Em vez disso, ela cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, e balançou a cabeça, dizendo sim. A sala explodiu em murmúrios e suspiros dispersos. Algumas pessoas aplaudiram sem jeito, claramente sem entender a gravidade do que tinha acabado de acontecer. Fiquei ali, congelado, enquanto Jake colocava o anel no dedo dela. Minhas mãos tremiam. A traição, a humilhação, tudo me atingiu, de uma só vez. Mas eu não ia deixar que eles tivessem a última palavra. A sala estava girando e meu peito estava apertado, mas me forcei a permanecer no momento. Eu podia sentir os olhos de todos se movendo entre mim, Sarah e Jake, como se aquilo fosse um reality show doentio. Os aplausos tinham morrido em um silêncio constrangedor. Sarah se virou para mim com um olhar de desculpas, como se esperasse que eu sorrisse e desse minha bênção ou algo assim.
Você está falando sério agora? Eu disse, minha voz mais alta do que eu esperava. Sarah se encolheu e Jake deu um passo para mais perto dela, como se a estivesse protegendo de mim. A audácia! Mark, por favor, vamos conversar sobre isso depois, ela falou. Depois? Eu ri amargamente, cortando-a. Você acabou de roubar minha festa de aniversário para anunciar que estava me traindo por um ano e depois aceitou um pedido de casamento desse palhaço na minha frente. Você acha que vai ter um depois? As pessoas se mexeram desconfortavelmente em seus assentos, algumas sussurrando umas para as outras, outras claramente querendo desaparecer no chão. Meus pais pareciam horrorizados, e eu pude ver minha mãe, começando a se levantar, provavelmente pronta para vir em minha defesa. Jake, sempre o bravo idiota, decidiu se intrometer. Olha, cara, eu sei que isso é difícil, mas você tem que entender. Levantei a mão, silenciando-o. Não se atreva. Você não tem o direito de me explicar nada. Você estava na minha casa, bebeu minha cerveja, apertou minha mão e me chamou de amigo enquanto se escondia com a minha noiva. Apontei para ele, minha mão tremendo de raiva. Você não passa de uma cobra. Jake abriu a boca para dizer algo mais, mas Sarah agarrou o braço dele, claramente percebendo que qualquer coisa que ele dissesse só pioraria as coisas. Mark, eu não queria que acontecesse assim, ela disse, a voz dela vacilando. Eu balancei a cabeça, uma risada vazia escapando de mim. Como exatamente você queria que acontecesse, Sarah? Você estava planejando me contar depois do casamento? Ou talvez depois de termos tido filhos e construído uma vida juntos? Ah, espera. Não! Você achou que minha festa de aniversário era o momento perfeito para explodir minha vida inteira. Ótima escolha. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas eu não ia deixar que ela me manipulasse com aquela atuação. Você não pode chorar, eu estalei. Não depois do que você fez. Você me humilhou na frente de todo mundo que me importa. Por quê? Por ele? E eu apontei o dedo na direção de Jake, que agora parecia que queria estar em qualquer outro lugar naquele momento. Uma das amigas de Sarah, provavelmente tentando acalmar a situação, se levantou e disse: Mark, talvez todos devêssemos recuar. Um pouco. Não, eu a interrompi. Não há como recuar disso. Isso não é algo que eu posso superar. Todos vocês viram o que acabou de acontecer. Não tem como consertar isso. Eu me virei de volta para Sarah. Espero que você e Jake sejam felizes juntos, porque a partir deste momento eu desisti. Desisti de você. Desisti deste relacionamento e desisti de qualquer futuro que devíamos ter. Você não merece mais um segundo do meu tempo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sem dizer mais uma palavra, me virei e caminhei em direção à porta. Mas antes de sair, parei e olhei para trás uma última vez. A propósito, Sarah, não se preocupe em tentar voltar e pedir desculpas. Minhas coisas estarão fora do apartamento amanhã e o seu chá não vai funcionar mais. Com isso, eu saí, deixando Sarah e Jake para lidar com a bagunça que eles mesmos criaram. Na manhã seguinte, acordei com uma dúzia de ligações e mensagens perdidas de Sarah e de amigos em comum. A maioria era alguma variação de "vamos conversar" ou "não era para acontecer assim". Sem desculpas, sem assumir responsabilidade, apenas tentativas de justificar a traição. Mas eu não ia deixar que ela saísse ilesa. Sarah tinha decidido me humilhar na frente de todos, e agora era a minha vez. Primeiro enviei uma mensagem em grupo para todos que compareceram à festa. Ei, pessoal, só para esclarecer o que aconteceu ontem à noite. Sarah decidiu confessar que estava me traindo com Jake há mais de um ano e aceitou o pedido de casamento dele na minha própria festa de aniversário. Caso alguém estivesse se perguntando por que eu saí, essa é a razão. Estou oficialmente cancelando o casamento e cortando os laços com os dois. Obrigado por terem vindo e sinto muito por terem que testemunhar essa bagunça. Eu me certifiquei de incluir Sarah, a família dela e Jake na mensagem em grupo. A repercussão foi imediata. A mãe de Sarah me ligou chorando, dizendo que não tinha ideia de que a filha dela era capaz de algo tão cruel. O pai dela me mandou uma mensagem separada, pedindo desculpas e dizendo que daria um jeito nela. Depois, entrei em contato com o local do casamento, o florista, o buffet, todos os fornecedores que tínhamos reservado e cancelei tudo. Quando eles perguntaram o motivo, não me segurei. Minha noiva me traiu e anunciou isso na minha festa de aniversário. Não vou mais precisar dos seus serviços. Alguns dos fornecedores até abriram mão das taxas de cancelamento depois de ouvir a história, o que pareceu uma pequena vitória. Mas a melhor parte, a fotógrafa de casamento que contratamos era uma amiga minha. Eu contei tudo pra ela, e ela ficou furiosa por mim. Ela se ofereceu para devolver o depósito, mas eu tive uma ideia melhor. Não, eu disse. Use o dinheiro para reservar outro cliente. Apenas certifique-se de que a Sarah saiba que ela não vai receber nada de você. Em seguida, fui ao nosso apartamento e empacotei todos os meus pertences. Deixei as coisas de Sarah exatamente onde estavam, mas peguei o anel de noivado,
que ela tinha convenientemente deixado na bancada. Eu o vendi no mesmo dia e doei o dinheiro para uma instituição de caridade local. Eles me enviaram um e-mail de agradecimento que eu encaminhei para Sarah com o assunto. Seu anel finalmente fez algo de bom. Mas a cereja do bolo veio quando me lembrei da lua de mel. Eu tinha pagado por uma viagem com tudo incluído para as Maldivas e a reserva estava no meu nome. Em vez de cancelar, convidei meu melhor amigo, Tom. Passamos uma semana bebendo coquetéis na praia, rindo de quão ridícula a situação toda era. Enquanto isso, a vida de Sarah estava implodindo. A ex-namorada de Jake, sim, ele tinha uma... Me procurou depois de ouvir a história e me contou algumas fofocas. Aparentemente, Jake tinha o hábito de se apaixonar por mulheres enquanto ainda estava com outra pessoa. Eu me certifiquei de que essa informação chegasse aos pais de Sarah. No final da semana, Sarah tinha me ligado mais de 30 vezes. A última mensagem de voz dela foi a mais reveladora. Mark, por favor, podemos consertar isso. Eu cometi um erro. Jake não é quem eu pensava que ele fosse. Podemos conversar? Eu não respondi. Ela fez a própria cama e agora tinha que se deitar nela sozinha. Quanto a mim, saí da situação mais forte e rodeado por pessoas que realmente se importavam comigo. Se há uma coisa que aprendi é isso. Quando alguém te mostra quem realmente é, acredite. E para constar, as Maldivas foram incríveis.